Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta terça-feira, dia 19 de julho. Queremos clamar a luz do Espírito Santo para que ele nos ilumine para entendermos e, acima de tudo, colocarmos em prática a palavra que hoje nós vamos ouvir. Evangelho de Mateus 12, versículos do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que é mais atento e menos esquecido, pode se perguntar: mas padre, mesmo evangelho que a gente leu sábado? Sim, mesmo evangelho que nós lemos sábado, porque aqui nós estamos seguindo a sequência do evangelho de Mateus. Se você pegar a sua Bíblia, vai perceber que durante a semana a gente vai acompanhando a ordem do evangelista Mateus. Mas às vezes, quando tem alguma festa, o evangelho foge dessa ordem natural que estamos seguindo para ser um texto adequado para aquela festa. E sábado, se você se recorda, foi dia 16, foi a festa de Nossa Senhora do Carmo. E esse evangelho próprio para aquela festa, porque ao falar da mãe de Jesus, de Nossa Senhora, a liturgia quer nos mostrar que Jesus não está menosprezando a sua mãe. Às vezes, alguns irmãos de outras denominações cristãs usam esse evangelho lá. Maria é uma mulher qualquer, Jesus está desprezando a sua mãe. Isso é uma falta de entendimento bíblico, porque quando a gente entende realmente o sentido desse evangelho, a gente percebe que Maria está sendo elogiada. Se Jesus diz que minha mãe é aquele que faz a vontade do Pai, a gente percebe que Maria foi mãe de Jesus em duplo aspecto, que deu à luz, mas foi mãe também nesse sentido de obedecer. Quem mais do que ela obedeceu à palavra de Jesus? E, aproveitando o gancho, às vezes alguns irmãos de outras denominações usam esse texto para falar que Maria não foi virgem. Olha lá, a mãe e os irmãos de Jesus. Ou seja, se Jesus teve irmãos, quer dizer que Maria não era virgem, ela teve outros filhos. Outra falta de conhecimento bíblico. A gente sabe que a língua na qual o evangelho foi escrita, o hebraico e o aramaico, eram línguas muito pobres na diversidade de vocábulos. Então, às vezes, palavras que nós temos específicas para usar diversos temas, eles usavam o mesmo termo. Então, por exemplo, eles não tinham a diferença entre irmãos e primos. A palavra primos não existia no vocabulário deles. Então, quando queria falar de primos, se usava irmãos. Quando queria se falar de qualquer familiar próximo, se falava irmãos. Por isso, quando a gente estuda o original dessa passagem, a gente vai entender que quando está falando de irmãos aqui, está falando de primos de Jesus, de familiares próximos de Jesus que foram com Maria nesse momento. Maria teve um único filho, Jesus, e percorrendo toda a Escritura, todos os evangelhos, isso é muito claro. Mas às vezes se pega um pedacinho fora de um contexto maior e acaba se colocando em confusão. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus, conhecermos o seu significado, para que nós possamos colocar em prática. É essa
a meta de cada um de nós. É esse o pedido do Evangelho de hoje, fazer a vontade do Pai. E essa vontade a gente conhece por meio da sua palavra. Ouvindo, como nós fazemos todos os dias aqui no Evangelho, a gente quer viver. Também não adianta só assistir o Evangelho, ouvir, ler o Evangelho, se a gente não vive isso, se a gente não obedece à palavra de Deus. É isso o que vai nos fazer parte da família de Jesus. Queremos ser a família do Senhor. E isso se dá pela nossa obediência, pela nossa união à vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado, deixa seu joinha, inscreva-se no canal e fique com Deus.